Vamos à resolução de algumas questões que envolvem o estudo de estados físicos da matéria. Eu sou a professora Ângela Ferreira. Eu peço que curta o vídeo e continue assistindo para entender sobre esse assunto. A primeira questão proposta é a seguinte. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A durante cerca de 80 minutos. Aí faz algumas perguntas. Qual é a faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida? B. Qual é a faixa de temperatura em que a substância A permanece líquida? E letra C. Qual é a temperatura de ebulição da substância? Para entender essa questão, a gente vai analisar o gráfico. Vamos perceber o que? Aqui a gente tem um gráfico de aquecimento, né, que é o aumento da temperatura, com o aumento da temperatura. E a gente tem aqui, inicialmente, a substância no estado sólido. Aí, quando ela chega a 20 graus, ela começa a passar do estado sólido para o estado líquido, que é o que a gente chama de fusão, tá? E após 20 graus, ela vai estar no estado líquido. Quando chega aproximadamente 40 graus, ela vai estar passando do estado líquido para o estado gasoso, que é a temperatura de ebulição, e após isso, ela vai estar no estado gasoso, certo? Bom, durante o processo de fusão, a gente tem ela coexistindo no estado sólido e no estado líquido. E durante o processo de ebulição, ela coexiste no estado líquido e no estado gasoso. Então, qual a faixa de temperatura que a substância permanece sólida? Ela vai permanecer sólida do início aqui, né, de 10 graus, até antes de chegar aos 20. Então, eu coloquei aqui até 19 graus Celsius, tá? E ela vai permanecer líquida nessa faixa de temperatura aqui, de depois de 20 graus, aproximadamente 21 graus, até antes de chegar a 40 graus. Então, 20 a 40, 20 a 39, o mais correto, né? Poderia colocar aqui de 20 a 39, porque a 40 graus, como é uma substância pura, né? Ela já começa a entrar no processo de ebulição e já começa a ter líquido e gás ali. E qual a temperatura de ebulição da substância? É 40 graus, tá? Esse patamarzinho aqui, constante, ok? A segunda questão diz o seguinte: observe as afirmações abaixo. As partículas que formam uma substância no estado sólido pode mudar de deposição aleatoriamente. De posição, né? Pode mudar de posição aleatoriamente. Então, o que a gente tem, né? No estado sólido é o estado que as moléculas elas estão mais organizadas e mais agrupadas. Elas estão uma ao lado da outra, né? Tanto é que no estado sólido você tem uma forma definida. Então, por exemplo, se eu fosse desenhar as bolinhas aqui, elas estariam agrupadas uma ao lado da outra. Então, elas não podem mudar de posição, elas estão muito organizadas aleatoriamente. E então, essa alternativa estaria falsa, tá? As partículas que formam a substância no estado líquido são agrupadas e organizadas no retículo cristalino. Na verdade, o estado líquido, né? Ela é um estado intermediário, certo? Onde elas não estão tão agrupadas e organizadas assim. E elas não formam retículo cristalino. O retículo cristalino é formado no estado sólido, não no estado líquido, tá? Então, essa alternativa também estaria falsa. O estado gasoso, as partículas encontram-se completamente afastadas umas das outras e movimento desordenado. Está falando aqui do estado gasoso, né? Elas estão afastadas sim, é a que tem maior distância, maior energia cinética, então também tem um movimento desordenado, então a alternativa está verdadeira. 1 litro de água líquida não sofre alteração de volume ao ser despejado em um recipiente de 5 litros nas mesmas condições de pressão e temperatura. O que acontece? 1 litro de um líquido, ele não vai aumentar nem diminuir seu volume se eu tirar essa quantidade e despejar em outro recipiente. Vai continuar sendo o mesmo volume.
às vezes num formato diferente, né? Porque ele toma formato do mesmo recipiente, mas não muda a quantidade que tem ali. Então, essa alternativa está correta. Então, as alternativas corretas seriam a 3 e a 4. Resposta correta, letra C. Tá bem? A terceira questão diz o quê? Qual dos seguintes estados é o mais desordenado? Bom, vamos lembrar dos estados que a gente tem e caracterizados. O estado sólido é o mais organizado, tá? Onde você tem baixa energia cinética, vou colocar aqui O de organização, baixa energia cinética, e eles estão enfileirados com tudo organizadinho ali. O estado líquido é o estado intermediário, onde as moléculas já começam a ter uma energia cinética maior comparado ao estado sólido. Colocar um estado assim intermediário como mais ou menos, tá? E as moléculas já começam a ter uma agitação, mas não é o mais desordenado, né? Tem um volume ali que a forma dela é do recipiente que ela ocupa e dessa forma não é o mais desorganizado. Já o estado gasoso é o estado mais desorganizado, né? Que a substância tem. Ele é totalmente desorganizado, as moléculas elas estão em alta movimentação, tá? Então, dentre as alternativas aqui, o que a gente pode perceber, né? Vamos lá. Vamos ver aqueles que têm o que pode ser. Gás próximo à temperatura de condensação. Condensação é quando você volta do estado, você está no estado gasoso e você vai passar para o estado líquido novamente. Isso é um processo de condensação. Mas o gás ainda está, ele está próximo, ele não está na temperatura de condensação, que é a temperatura a mesma que a temperatura de ebulição. Ele ainda está no estado gasoso, então ele está desordenado. Então a resposta aqui seria de cara a letra A. As outras está falando de líquidos, né, e sólidos, mas quando as substâncias ainda são líquidas e sólidas, tá bem? Então a resposta correta é a letra A. Com base na curva de aquecimento, tente explicar por que em leiteiras com sistema banho-maria, aqueles que associam quando aquecido, o leite não derrama. Gente, vamos entender o que acontece nessas leiteiras, né? A gente tem água, vou tentar desenhar aqui, ó. A água em banho-maria, né? Tem aqui, tem um recipiente em banho-maria e tem lá as leiteiras lá, né? Não vou desenhar uma leiteira perfeitamente, mas isso aqui. E aqui dentro eu tenho leite e aqui embaixo tem água. A gente aquece a água, né? E por consequência, o leite que está lá na leiteira também vai ser aquecido. Mas aí a água muda, entra em ebulição, né? E vai para o seu estado gasoso, mas o leite ele tem diferente temperatura de ebulição, né? Quando comparado à água, e ele não vai entrar em ebulição. Então não derrama devido a isso, a ele ter uma temperatura diferente. Aí, quando entra em ebulição, o próprio sistema ali se comunica mostrando o que aconteceu. Então, uma sugestão de resposta para essa questão seria: as leiteiras acontece no caso das leiteiras, acontece que o fluido que emerge tem um ponto de ebulição menor do que o fluido que está imergido, do leite, né, onde ele está imergido. Então, os dois, água e leite, aquecem, mas o leite não evapora, por estar abaixo do seu ponto de ebulição. A água ferve e evapora, causando um apito, no qual no bocal da leiteira por causa dessa temperatura de ebulição. A temperatura de mudança de fase, temperatura de ebulição da água, faz com que o sistema mantenha a temperatura constante e não derrame o leite. Essa seria uma explicação para esse processo, tá bem? E outra questão diz o seguinte: o ponto de fusão do ouro é 1064 e do rubi 2054. Após um incêndio, foram encontrados os restos de anéis feitos de ouro e rubi. O ouro estava todo deformado e depois derreteu durante o incêndio, mas o rubi mantinha seu formato original, o que pode afirmar que, sob a temperatura das chamas durante o incêndio.
Então, o que que aconteceu? O que está explicando a historinha aqui, né? Que tinha um anel de ouro e rubi, e após o incêndio, o ouro estava, mostrou-se que houve ali uma fusão, mas o rubi estava intacto, quer saber a temperatura das chamas. Bom, se o ouro entrou em fusão, a temperatura tem que ter sido maior ou de 1064 graus Celsius. E como o rubi não estava no seu formato original, a temperatura não pode ter chegado a 2054 graus. Então, isso é baseado no que a questão está falando. Uma sugestão de resposta seria que a temperatura das chamas atinge um valor intermediário entre os dois valores. Pode-se afirmar que a temperatura das chamas foi entre 1064 e 2054, né? Atingindo um valor superior ao da fusão e inferior ao da fusão do rubi, tá bem? Então, essa seria uma sugestão de resposta para essa questão, tá bem? Isso é baseado nas afirmativas do texto. Então, espero que vocês tenham entendido. Se tiveram dúvidas, deixa nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos aqui postados. Me siga no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, e muito